O caso de Flor de Lis cada vez mais piora. Um caso que até então nem ela sabia de nada, quem havia cometido o crime. Parte dos filhos também tinham a mínima ideia. Depois começou a virar um jogo agora, de um jogar na cara do outro agora. Verdades que estavam escondidas sendo reveladas. Brigas de família, interesses por dinheiro, por poder, um invejando o outro. Outro filho que já não gostava do pai. Caso de estupro. Agora começou a surgir um monte de coisa que até então ninguém sabia de nada e nem imaginava que poderia ter matado ele. Mas agora não. Flor de Lis está numa guerra com seus próprios filhos. E o seu filho, vereador do Rio de Janeiro, Misael, que era conhecido como Misael da Flor de Lis, cujo pastor saiu da igreja após o assassinato do seu pai adotivo. Agora está uma guerra entre Flor de Lis e ele, que um fica jogando na cara do outro, que um é mandante do crime. Veja aí nas notícias do jornal do SBT. Caso Flor de Lis, filhos de Flor de Vingativo. E olha que eu nem sou de escorpião, sou de leão. Olha só, mais um episódio do caso Flor de Lis que a gente vem acompanhando aqui. Os filhos da deputada foram nomeados em cargos da Prefeitura de São Gonçalo e da Câmara do município, 15 dias após acusarem a mãe de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo. As indicações foram feitas pelo vereador Misael, que também é filho da parlamentar. Flor de Lis já chegou a levantar suspeitas do interesse de Misael no assassinato do próprio pai. Veja. Uma manobra que pode trazer uma reviravolta no caso Flor de Lis. 6 filhos adotivos que foram à delegacia acusar a deputada federal e pastora Flor de Lis no planejamento do assassinato do pastor Anderson do Carmo ganharam cargos no gabinete do vereador de São Gonçalo, Misael, e na prefeitura do município. Wagner de Andrade Pimenta, o Misael da Flor de Lis, também é pastor e pertencia ao ministério da sua mãe. Ele abandonou a igreja após o crime, fazendo acusações que seriam graves contra a sua mãe. Na delegacia, deixou entendido que foi ela, Flor de Lis, a mandante do assassinato. Misael nomeou um irmão no seu gabinete e distribuiu cargos em secretarias da Prefeitura de São Gonçalo para outras irmãs e também amigos, após os depoimentos das irmãs e do irmão Luan dos Santos. A farra de nomeações com dinheiro público aconteceu cerca de 15 dias depois, que todos foram à delegacia de homicídios contar histórias que vão desde o comportamento de alívio de Flor de Lis, que poderia ter planejado e comemorado o crime, até o processo de envenenamento do pastor, que também teria sido engendrado pela deputada. Esses documentos publicados no Diário Oficial da Prefeitura de São Gonçalo provam que 3 filhas foram nomeadas. Daiane Freire, para exercer o cargo em comissão de subsecretária de políticas sobre álcool e drogas. Marzi Teixeira da Silva, também nomeada para o mesmo cargo administrativo do mesmo posto de saúde. Roberta dos Santos, uma 4ª filha de Flor de Lis, foi agraciada com o cargo de diretora de departamento da Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas. Luan dos Santos, outro filho adotivo de Flor de Lis, que deu um depoimento extenso de 6 páginas, sugestionando que a mãe e a irmã Simone são coautoras do assassinato. Ele ganhou um salário de R$ 3.750 para ser subchefe do gabinete do irmão Misael. No final da semana passada, Flor de Lis contra-atacou, levantando suspeitas contra o filho, o vereador Misael. Numa nota que ela divulgou à imprensa, Flor de Lis deixou entendido que foi Misael que apagou arquivos e ficou com o telefone celular do pastor Anderson do Carmo. Ela ainda disparou, disse que Misael é ambicioso e ganancioso
e que ele queria atrapalhar o projeto político da família. Deixou claro Flor de Lis que Misael não se conformou pelo fato do pastor Anderson do Carmo ter dito a ele que Anderson, e não ele, Misael, seria o candidato da família à Prefeitura de São Gonçalo. Também Misael, de acordo com Flor de Lis, teria ficado inconformado com a decisão de Anderson eleger ela, Flor de Lis, deputada federal, cargo que estaria sendo pretendido por ele, Misael. A investigação da nossa reportagem foi adiante. Nós descobrimos que a filha de Flor de Lis, Marzi Teixeira da Silva, foi exonerada do cargo que tinha ganho, porque voltou atrás e decidiu não apoiar mais Misael. Marzi disse em seu depoimento à polícia que tinha ódio do pai adotivo, o pastor Anderson do Carmo, porque ele teria tentado abusar sexualmente da sua irmã Anabel. Marzi também disse que Flor de Lis tramou a morte de Anderson. Em mais informações que tivemos acesso, Misael, logo após o crime, teria feito uma limpa em todos os documentos da família e da igreja, onde seu nome e de sua esposa apareciam. Nessa investigação também chegou a informação que mais pessoas da família de Flor de Lis foram beneficiadas com cargos no gabinete de Misael. Ana Paula Bittencourt Moraes, ex-secretária da igreja, madrinha de Misael, Aline Muniz Mendes, esposa de Luan, e Renata Manhães, amiga do vereador. Mas não parou por aí. Todos os citados saíram da igreja após o crime. O genro de Flor de Lis, marido de Daiane, foi premiado com cargo de supervisor da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.